Romanos 8. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, como eu estava falando, eu estava me achando aqui, irmãos. Domingo passado, né, o pastor Mateus estava conosco, foi muito bom, foi muito abençoado o nosso domingo. Foi um momento de comunhão com a igreja. Graças a Deus, tivemos um momento, tivemos uma refeição abençoada, um almoço abençoado. Graças a Deus por isso, viu, irmãos? Eu fico feliz por tudo isso que acontece. Que é muito bom quando a gente está reunidos como igreja, em comunhão. E nós precisamos fazer isso mais vezes, tá, irmãos? Mais vezes. É claro que nem sempre, às vezes o irmão Miro não pode estar com a gente devido ao trabalho, né? Mas vamos procurar estar fazendo quando os irmãos puderem estar junto com a gente, porque isso é bênção. É muito bom. A comunhão é gostosa demais. Tá bom? Todos encontraram? Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17, até o versículo 18. Eu gostaria que os irmãos pudessem ler. Quem pode ler o versículo 12? E assim os irmãos vão lendo. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos vivedores, não a carne, para viver segundo a carne. 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. 14. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Amado Deus, papai, te agradecemos por essa oportunidade e privilégio de estarmos meditando, estudando, aprendendo a tua santa e poderosa palavra. Revela, meu Deus, para cada um de nós aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Fala à tua igreja, que nós possamos sair daqui cheio da tua graça e da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Olha, interessante, olha. O tema aqui, o título aqui fala assim, Filhos de Deus. Olha que eu falei aquilo, eu não estava nem imaginando da mensagem que eu vinha conversando com o Espírito Santo. E a mensagem é exatamente isso. Olha que coisa impressionante. Como Deus fala com a gente, né, irmãos? Como Deus é bom. Como o Senhor Jesus é maravilhoso. Irmão, só sabe o que eu estou falando? Quem tem intimidade com Ele. Que escuta Ele falar. Que escuta Ele falar. É bom, irmãos, quando a gente tem esse tipo de intimidade com o Pai. Se aproximar dEle como filho, como pai. Isso é maravilhoso. Aqui quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele separa esse capítulo aqui. Na realidade, né? Aqui não é Paulo que separa, é as pessoas que quando vão fazer a Bíblia, colocar a Bíblia, eles colocam esses títulos aqui. Quem dá não foi Paulo que deu esses títulos, tipo assim. Aqui em cima do capítulo 8 diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na minha diz assim, em cima do 12, filhos de Deus. Depois em cima do 26, versículo 26, a intercessão do Espírito Santo, né? E assim vai.
Então as pessoas fazem isso para separar os temas, né, os assuntos dentro do capítulo, para ficar até mais fácil para a gente poder abordar, né? Então a Bíblia, do jeito que ela foi confeccionada, do jeito que ela foi colocada, ficou fácil para a gente, porque antigamente era um livro, só um rolo, um pergaminho, que você ficava ali olhando o que você ia ler, né? E tinha que abrir aquele rolo. Mas hoje nós temos essa bênção em nossas mãos, né? Uma coisa que você coloca na palma da sua mão, que você leva para onde você quer, que você tem uma coisa boa, que é a palavra de Deus completa para nossas vidas e o tempo todo à nossa disposição para falar com o Pai, o Pai falar com a gente. O versículo 12, irmãos, diz assim, ó, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. O que é que Paulo quer nos dizer com isso, irmãos? Porque nós hoje, nós não podemos viver segundo a vontade da carne e andar segundo a carne, os desejos dela. Hoje, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E nós temos por dever a obrigação de andar segundo Ele quer que nós andemos. E como é que Ele quer que nós andemos? Paulo está dizendo, de maneira que, irmãos, somos devedores. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo ela. Hoje nós não estamos mais debaixo de uma lei. Hoje nós não somos mais guiados pelo o espírito do anticristo. Hoje nós não somos guiados mais pelas nossas próprias vontades. Hoje nós somos guiados pela vontade do Senhor. Eu sempre falo isso. Quando você sai lá da sua cidade e anda aí 40 minutos, 1 hora, 50, meia hora, é porque você está sendo guiado pelo Espírito. Quem é que quer sair desse frio, acordar cedo, né? Poderíamos ainda estar na cama ainda, descansando um pouquinho mais, a semana toda trabalhando. Poderíamos estar lá. Mas o Espírito tem nos guiado para estar aqui, em comunhão uns com os outros. Comunhão com a igreja, comunhão com as pessoas. Olhando no olho do irmão e dizendo, que bom que você está aqui. Me dá um abraço, irmão. É isso. Porque, irmãos, Paulo está dizendo que nós não somos devedores da carne para viver segundo ela. Porque a carne puxa para quê? Para debaixo de uma coberta, para cima de uma cama, para frente de uma televisão. Só essas coisas que satisfazem o desejo da carne. Mas como nós somos guiados pelo Espírito e pela vontade de Deus, e sabemos que nós precisamos desse alimento, nós estamos aqui para nos alimentar, para andar segundo a vontade dele, para que o nosso corpo e a nossa alma não pereça, mas que ela tenha combustível para suportar mais uma semana, mais um dia. Então, é por isso que Paulo está dizendo isso, que não há carne para viver segundo ela. Nós não podemos, não devemos viver segundo a natureza dela, a vontade dela, o desejo dela. Ao versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Você está vendo o que Paulo está dizendo? Mais uma vez ele está aqui, ó, exortando a nós, para nós não imaginar nem pensar de querer viver na prática do pecado ou no desejo da carne. Porque a carne, irmãos, ela nos puxa só para as coisas supérfluas da vida, que não agrada a Cristo e nem nos faz bem. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo já está dizendo, se nós começar a ter uma vida carnal, nós vamos morrer. Morrer de que jeito? Espiritual. E se a gente não voltar para Cristo, nós vamos morrer eternamente sem Cristo. Esse é o pior. Tem muita gente hoje que ainda tem uma oportunidade aí fora. Tem muita gente aí hoje que está brincando, que está na carne, que está
deitando e rolando nos prazeres da carne. Para esse ainda tem uma chance. Se há tempo eles buscar o Senhor. Mas para muitos que já pereceram, irmãos, não tem mais jeito. Colossenses no capítulo 3, veja comigo, versículo 5. Olha o que diz Colossenses. Quem encontrar primeiro pode ler. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, imprudência. Não, capítulo 3, Colossenses 3, 5. É isso aí. É? É assim, faça morrer tudo, porque senão Outra versão. Tá, vai lá. Versículo 5, vai. Pode ir, Luiz. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, Isso. impureza, paixão lasciva, desejos malignos e avareza, que é idolatria. Aí, tá vendo o que é que Paulo está falando para os colossenses? Isso é quando a pessoa anda segundo a carne, o desejo da carne. A minha versão diz assim, ó, mortificai, pois, os vossos membros. Ele já está falando, nós temos que mortificar os nossos membros. Quais os nossos membros? É aquilo que nos corrompe, é o olho, é a mão, é o pensamento, é os pés, né? É os braços, é as intenções, é tudo isso, é membro. Os nossos pés, ele vai aonde a carne quer ir. As nossas mãos pegam aonde a carne quer pegar. Os nossos olhos começam a enxergar aquilo que a carne quer que vê. Então, por isso que Paulo está dizendo, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele aqui dá alguns exemplos, aí aqui ele vai falando, o que é que nós temos que matar? Por exemplo, os namorados hoje, tem que matar a fornicação. Os namorados hoje, o moço conhece a moça hoje, amanhã já está com ela. Não é como antigamente. Não, vou levar lá para os meus pais, nós temos que ter um... Né? É isso que tem que acontecer com o crente. Ainda é. Um cristão. Ter um namoro santo. E os pais poderem orientar os filhos nesse sentido. Porque é pecado e grave quando os pais consentem um filho ou uma filha ter um relacionamento fora do casamento. É fornicação. Olha o que é que Paulo está dizendo. É pecado. É fornicação. Sim, deixa eu pegar só um gancho aqui, uma coisa que eu lembrei. Semana passada, eu estava conversando com uma pessoa lá na empresa, ele falou assim, olha, ele não é crente não, ele não é cristão. Ele falou assim, ó, eu mandei minhas filhas para ir fora de casa. No dia do aniversário de 15 anos dela, que ela chegou para mim e disse que estava namorando. E eu não aceitei de jeito nenhum. Eu falei, você tem que estudar, filha. Você tem que pensar nos estudos. Não, pai, mas eu não tal. Aí então você vai morar com sua mãe. Eles são separados. A filha foi. Aí eu falei, ele falou assim, não estou sabendo, não falei com ela, hoje é aniversário de 15 anos dela. Olha que luta, os dois lados, tanto para a filha como para o pai, que situação, vira um conflito. O pai falou, não, eu quero que você estude, eu estou pagando seus estudos, é para você estudar. Porque se você agora se envolver, você vai perder o foco. Você vai perder a direção, você vai tirar. Então, aí eu lembrei disso aqui. A fornicação. Fornicação é pecado. Todos sabem o que é fornicação, né? Fornicação é o sexo fora do casamento. É o namorado com a namorada. Então, irmãos, hoje é por isso que nós temos que pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, para que isso desperte nos jovens que não tem necessidade disso, né? De ter esse tipo de comportamento antes de casar. Porque Paulo diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que é que está sobre a terra? O nosso corpo, nossa vida. Nós estamos na terra, nós estamos andando, mas nós temos que matar ele. Como é que eu mato esses olhos que estão cobiçando as mulheres? A língua. Como é que eu mato esses olhos que estão olhando com uma mulher casada, com uma mulher bonita? Poxa vida, que corpão, poxa vida, olha que homão bonito, olha que...
É isso, Paulo está dizendo exatamente isso, irmão. Matar esse tipo de coisa. É matar esses membros lingoferinas, olhos altivos. É isso que Paulo está dizendo. Meu marido é uma benção. E lá no trabalho dele? E lá na rua? E com as mulheres do trabalho? E aí? Aquelas mulheres que o diabo usa no trabalho, que vem seduzindo, atropelando tudo. O sapato chega e fica... chama a atenção de tudo. É isso, irmão, que Paulo está dizendo para nós. Mortificai os membros. Nós temos que ter cuidado, homens e mulheres também. Nós podemos ser santos no mundo cruel? Podemos sim. Podemos olhar para uma pessoa sem malícia? Podemos. Eu posso abraçar uma pessoa sem malícia? Posso. Eu posso cumprimentar uma mulher casada sem intenção? Posso. É só você ser cheio do Espírito Santo e comer isso aqui todo dia. Você quer ver você tirar o foco dessas coisas? Coma isso aqui todo dia. Mastigue mesmo, engula isso aqui, ó, a Bíblia. Porque Jeremias diz: achada as tuas palavras, logo os comi. E o que está contaminando a nossa vida, irmão, é a falta disso aqui. Nós estamos nos alimentando muito da internet, nós estamos alimentando muito do Facebook, do Instagram, do TikTok. Ontem eu fui cortar o cabelo, aí estava lá no salão, aí tinha um rapaz lá atrás sentado esperando a vez dele. Aí ele falou assim: poxa vida, eu vou dormir tarde todo dia, eu trabalho viajando, que é trabalho de caminhoneiro, mas eu fico do tal de TikTok, tal de... tem outra rede social, uma tal de... parecido com o TikTok. Ele falou o nome. Poxa vida. Isso, Kawaii. É o TikTok Kawaii. Fico lá. Está vendo como é as coisas? Se alimentando desse tipo de coisa. É isso, irmãos, que fala. Quando você se alimenta dessas coisas, você está alimentando a sua carne, o desejo, o prazer. Mas quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você olha para uma mulher, você não olha com desejo carnal, você não olha com segundas intenções, você olha com respeito, você olha com amor. É igual eu estou olhando para Elisa. Elisa tem idade de ser minha neta. Pronto, vou dizer assim: por que eu vou olhar para Elisa com maus intenções? Não, eu tenho que olhar ela como uma filha minha, respeitar ela, amar ela. Não, ele diz: você é minha filha. É isso. Eu tenho que olhar para você como o seu pai olha para você. É isso, igreja. Quando nós começamos a comer isso aqui, ó, é isso, igreja, que nós temos que fazer. Hoje em dia, hoje você não pode se aproximar mais, não pode abraçar mais, não pode beijar mais. Eu sou do tempo das igrejas que eu passei, os pastores, os irmãos, sabe, se abraçavam, beijavam no rosto das irmãs. E a gente vai se afastando desse tipo de coisa, porque hoje qualquer coisinha, como é o nome que fala? É assédio. Então nós temos que estar atentos com essas coisas, homens. Eu dou um conselho: se possível, nem cumprimenta abraçando, para evitar certas coisas. Claro que a gente não tem má intenção, mas vamos evitar, né, irmão? Não tem problema se você tem um costume de fazer, com respeito, não tem problema, mas eu evito muito, tá? Às vezes eu abraço uma irmã, dou um beijo no rosto, isso não tem maldade nenhuma, mas temos que ter o respeito, porque hoje tudo é comprometedor, tá? Então, aí, continuando aqui o versículo, capítulo 3 de Colossenses: a fornicação, a impureza, tá vendo? A impureza, ela vem da mente, mas quando ela desce para o coração, ela vira uma coisa pesada, terrível. Eu nunca na minha vida, irmão, tive problema com pornografia, nunca. Sempre trabalhei, muitas das vezes trabalhei para fora, com pessoas alojadas no mesmo hotel ou na mesma casa. O que eu vi de pessoas viciadas nesse tipo de pornografia, nunca me envolvi com isso, nunca parei em frente a um computador na minha vida para olhar a pornografia, nunca. Nunca tive essa doença, esse problema, nunca na minha vida.
Até hoje, quando passa coisa assim, você está na rede social, passa, eu já pulo logo. Não encho os meus olhos. Tá? E essa semana eu estava aconselhando um rapaz lá que é separado, casou de novo, conversando com ele, eu falei, olha, o bom é a gente preservar o primeiro casamento. Porque depois que você passa para o segundo, você vai para o terceiro fácil. Você vai para o quarto rápido. E nunca é igual ao primeiro. Persevere no primeiro. Lutas você vai ter constantemente. Aí eu falo para ele assim, eu falo assim para ele. Eu falo, olha, sabe qual é o problema? O problema é que a gente não cuida da nossa. A gente não cuida da nossa esposa como a gente está vendo as outras lá fora. As outras bonitonas, cheirosas, arrumada, roupa bonita. Por que a gente não faz isso com a nossa? Não manda a nossa para um salão de beleza, fazer uma unha, fazer um cabelo, comprar um perfume cheiroso, comprar uma roupa bonita, botar numa academia, para ela ficar melhor do que as outras. É mais fácil a gente cobiçar as outras. Aí eu falo assim, sabe aquela lá que você está cobiçando? O marido está investindo nela. O marido está gastando dinheiro nela. Agora a tua está lá, com cheiro de cebola, cabelo todo enrolado, roupa fedendo. E quando a mulher fala que vai no salão de beleza, você fala, gastar dinheiro para quê? É assim, irmãos. Então, Paulo está dizendo, a impureza, a gente começa a colocar algo no coração. Aí ele fala aqui, afeição desordenada. É isso também. Você ter um problema com essa questão de cobiçar, de desejar. Aí ele fala aqui, a vil concupiscência, e a coisa aqui que ele fala aqui, ó, e a avareza, que é a idolatria. Às vezes a pessoa, ele fala assim, mas eu não idolatro o santo, eu não idolatro nada, mas você tem um jogadorzinho de futebol que você idolatra, você tem um cantor, você tem um ator, você tem até um filho da gente, quando a gente idolatra demais também, é pecado também. Você tem que amar com respeito e com tudo, mas não idolatrar. Tá? E a avareza, irmãos, quando a gente é avarentos em tudo, que avarento é o mesmo que idolatria. Então Paulo está dando esse conselho para as pessoas, para nós também nessa manhã. Paulo está nos dando esse conselho hoje, para a gente começar a olhar com esse entendimento e com esses olhos. Tá? Olha a importância do ensino que Paulo nos orienta nessa manhã. Olha a importância de tudo isso. Às vezes tem palavra que você fala assim, poxa vida, pastor, deu uma pesada aí. Mas não é a Bíblia que está falando, irmão. O problema é que a gente não lê o que a Bíblia ensina. A gente fica só em promessa. Deixa eu ver o que é que Deus quer falar. Aí abre. Não, isso aqui não presta. Deixa eu ver o que é que Deus quer falar. Não lê a Bíblia, Maurício. E a Bíblia está recheada de concertos para a gente, de orientação para nós, de exortação para a gente, de palavras que é para nos edificar. E essa palavra que eu estou lendo aqui agora, sabe para quê? Vai servir para nós quando nós sair daqui, ó. Quando você está sozinho no teu carro lá no farol, parou o farol, opa, olha a loirona lá do lado, olha a morenona lá. Passou aquela na calçada, que hoje a mulher está andando tudo pelada na rua. Passou aquela morenona lá desfilando, olha os olhos. E aí? É assim, irmãos. Olha a orientação de Paulo. Aí você vai lembrar, eita, peraí, deixa eu fechar meus olhos, que eu tenho um em casa. Porque se eu não cuidar, o vizinho cuida. E assim vai, irmãos. Estou mentindo ou não? É desse jeito, irmãos. Voltando para Romanos, aqui no versículo 14 agora. Romanos 8, versículo 14. Vamos ganhar um tempinho aqui, tá, irmãos? Diz assim o versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Está vendo? Isso Paulo está dizendo. Aí eu pergunto, quantos de nós somos guiados por esse Espírito para ser feito filho dele? Quantos estão sendo guiados pelo Espírito Santo? Porque Paulo está dizendo, porque todos os que são guiados, todos,
os que são guiados. Isso quer dizer que tem gente que não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Tem pessoas que não estão sendo guiadas por Deus. Está sendo guiado por quem? Paulo está dizendo aqui, ó, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, igreja. Queira ser filho de Deus. Queira ser guiado pelo Espírito Santo. Todas as vezes que nós estamos fazendo algo errado, o Espírito Santo testifica no nosso coração. Opa, cuidado, está errado. Opa, olha. Então, todos que são guiados por Ele, é filho dele. Está entendendo, irmãos? A nossa luta com a carne é constante, irmão Maurício. É constante. E nós sabemos quando nós vacilamos. Mas é nessa hora que o Espírito Santo puxa a rédea. Opa, perdão, me perdoa, meu Senhor. Desculpa, perdoa. Tá? Eu não estou dizendo que nós não somos cegos, nós não estamos vendo. Nós vemos. As mulheres veem os homens bonitos na rua. Os homens veem as mulheronas bonitas na rua. E não é pecado você elogiar, você... Tá? O pecado é, olha, é trazer para cá para dentro e desejar. Está entendendo? Esse é o pecado. Eu falo assim, poxa, Rafa, você está elegante com essa roupa. Parabéns. Ó, Elisa, esse roupão, esse blusão, não sei o nome disso aí, está bonito. Parabéns. Nós não podemos, irmão, olha aqui, ó, plantar aqui dentro uma coisa que não é para plantar. Isso é pecado. Aí nós não somos guiados pelo Espírito Santo, nós estamos sendo guiados pelo Espírito das trevas. Pelo Espírito que vai nos levar à ruína, à morte espiritual e à morte eterna. É isso. Porque quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, por mais que você dê aquela, o Espírito Santo, opa, vigia, volta atrás, calma aí. E quem é guiado pelo Espírito Santo, ele escuta essa voz, essa sensibilidade. Ele sabe, Maurício. Na hora, ele puxa aquela rédeazinha e você pisa no freio de novo. Ao versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Isso é uma confirmação interna, irmãos, uma certeza profunda, pessoal, que somos filhos de Deus. Porque quando ele diz aqui, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Amém? Amém. Eu coloquei alguma coisa no papel aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Quando ele fala aqui, ó, escravidão, ele está se referindo ao quê? Porque a escravidão, irmãos, nos leva ao medo e à incerteza. Quando ele diz aqui, ó, porque não recebemos o espírito de escravidão. Nós até éramos outrora escravos do pecado. Vivíamos nele. Vivíamos na escuridão. Chegávamos em casa embriagados. Chegávamos em casa, saía muitos, eu nunca fiz isso, mas muitos saíam na sexta-feira, só chegava na segunda-feira. Isso é um espírito de escravidão, porque a escravidão nos leva ao medo e à insegurança. Mas quando ele fala aqui, quando ele diz aqui, mas recebeste o espírito de adoção, adoção nos liberta, nos permite experimentar e ser chamados de filhos de Deus. É a adoção. E o versículo 16. O que é que diz o versículo 16? Ele diz, o versículo 16, quem pode ler? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Testificar, irmãos, quer dizer o quê? Dar testemunho, confirmar ou atestar algo. É confirmar, é testificar, é confirmar. O próprio Espírito testifica com o nosso que somos filhos de Deus. O Espírito Santo está dizendo para você dentro do teu coração: eu estou testificando que você é minha filha. Eu estou testificando que você é meu filho. Eu estou testemunhando que vocês são meus filhos. É isso que Paulo está dizendo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou nós temos dúvida que somos filhos de Deus, irmãos? Eu não tenho dúvida que eu sou filho de Deus, que você é filho de Deus. Porque Ele fala no nosso coração que nós somos filhos dEle. E hoje é um dia especial que nós somos filhos do Altíssimo. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso papai, como diz aqui no versículo 15, no final do versículo, pelo qual chamamos Abba Pai, papaizinho, paizinho. Isso é uma tradução hebraica, em grego quer dizer, ou melhor, em hebraico, papai, papaizinho, né? Então, irmãos, o Espírito Santo está testificando dentro de nós, irmãos, que nós somos filhos dele. Olha que coisa boa. Você saber que você é filho de Deus, ter essa certeza no teu coração, que você tem um Pai amoroso que te ama de verdade. Ao versículo 17, quem lê? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, e se certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O que é um herdeiro? Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Quem está na frente aqui vai pagar o papo, viu, Maurício? Por exemplo, Maurício está aí. Deus o livre guarde, Maurício deixa, vai para o céu, morre, né? Em outras palavras, né? Só estou dando exemplo. Quem é a herdeira? Rafaela. E quem é os co-herdeiros? Júlio e Elisa. Você está vendo a sequência aí como é? É isso que Paulo está dizendo. E se nós somos filhos, somos herdeiros. E todos somos co-herdeiro de Cristo e herdeiro de Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa o que Deus faz com a gente. Deus está dizendo para nós que nós somos herdeiros dele, da promessa dele, do lugar que ele está, das coisas do céu, das coisas do alto. Nós somos herdeiros das mansões celestiais. Nós somos herdeiros da vida eterna. Nós somos herdeiros da vida eterna. Nós somos herdeiros da salvação eterna. Nós somos co-herdeiros em Cristo para a glória de Deus. É isso, irmãos. A irmã Kátia é herdeira. Quem é os co-herdeiros? Os filhos. Felipe e Lucas, é isso? Pronto, olha aí. É os co-herdeiros, irmãos. É a mesma coisa com Cristo. Nós somos herdeiros, Cristo é herdeiro de Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo e todos herdeiros de Deus. Ele deixou uma herança para nós. Qual foi a herança que ele deixou para nós? A vida eterna. A salvação eterna. Cristo nos tirou daquele mundo que nós vivíamos para nos dar uma herança celestial, duradoura, incorruptível e para todo sempre. Olha que coisa linda, irmão Edson. Quando você imagina que nós aqui estamos lutando todo dia pelo nosso pão de cada dia, mas tem uma herança muito maior nos aguardando na eternidade. No papel de bom filho, né? De bom filho. Fazer parte dessa herança, Deus quis ser um bom filho. Um bom filho, exatamente. Exatamente. Mas você sabe que quando um pai tem um mau filho, às vezes, tem pai que às vezes passa lá em vida alguma coisa diferente de outro. Pode ser, pode, Maurício, né? Por exemplo, você tem 2 filhos. Vamos dizer que você tem um filho rebelde, não vale nada, bagunceiro, está lá. Aí você tem um filho, uma benção.
Você pode pôr no testamento lá? Pode, né? Olha, Pode ele não- até deserdar. Aí pronto. É isso aí. E quando você deserda, o mundo está aí, ó. Muitos filhos sendo deserdados. É o que está acontecendo. Quando eu digo deserdando, é da herança espiritual, celestial, da promessa que ele poderia ter. Não tem, porque ele está rejeitando o Pai. Ele está preferindo o mundo, preferindo a concupiscência. Ele está rejeitando a herança que Deus preparou para ele. O céu que Deus preparou para ele, ele está dizendo, eu não quero. Eu não quero essa herança. Como Maurício falou, Deus deserta. Não porque Deus quer, é porque Ele não quer essa promessa. Ele não quer essa herança. Mas hoje nós estamos aqui no papel de filho de Deus, o herdeiro de Cristo em Deus, esperando essa herança, essa promessa. É isso. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. E glória a Deus por isso, igreja. Glória a Deus. Que nós estamos na expectativa. Estamos na expectativa. E é interessante que tudo que o Pai faz vai para os cordeiros. Esperança viva. Glória a Deus. Tudo que o Pai faz, tudo que o Maurício fizer, tudo que a irmã Kátia está fazendo, Lucas e Felipe, são os cordeiros, são os legítimos, são os herdeiros. Tudo que Cristo fez naquela cruz, ele estava vendo o Edson hoje, no domingo, dia 10. Estava vendo o Maurício, que era co-herdeiro de Cristo para as mansões celestiais. Glória a Deus. Estava vendo o Miro, o Lalo, o Alexandre, o Ailton, o Marcos, o Antônio, o Lucas, o Luiz, o Vantuíno, o Vanderlei, o Henrique. Estava vendo nós. Eu vou pagar esse preço. Eu vou fazer uma comparação aqui, como funciona nos dias atuais da gente. Eu imagino quando a irmã Kátia e o irmão Ridê começaram isso aqui, não sei que ano foi. Mas quando a irmã Kátia chegou nesse terreno, bem provável que era bem jovem, o irmão Ridê também bem jovem, e começaram a construir isso aqui. Talvez o Felipe e o Lucas criança, e começaram a colocar os primeiros tijolos aqui. E talvez a irmã Kátia lá atrás falava assim, meu velho, meu amor, meu bem, vamos fazer porque nós temos 2 filhos. Olha, já pensa assim, tá vendo? A gente como pai, estou fazendo uma, né? Isso mesmo. Aí começou a fazer. A herdeira, a irmã Kátia, e os co-herdeiros, Felipe e Lucas. Assim a nossa vida, no dia a dia, a nossa vida é essa. Assim é com Deus, irmãos. Jesus falou lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também no meu Pai, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou para lá, vou preparar. E quando eu preparar, eu venho buscar vocês. Então, irmãos, assim como a irmã Kátia começou a botar esses tijolinhos, o Senhor foi preparar aquelas casas para nós. Porque nós somos herdeiros daquela promessa maravilhosa. Nós somos moradores daquela casa. É isso que acontece, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Entendeu a comparação? Como é que funciona? É desse jeito. A Rafa, mas o Maurício está aí batalhando, tal. Tem herdeiros. Nós temos filhos. O pai só pensa no filho. Chega um momento da nossa vida que a gente tira a roupa para dar para o filho, tira o sapato para dar para o filho. Deixa de fazer algo bom para a nossa vida. Não, meu filho tem que estudar, tem que ir para uma faculdade, estamos investindo neles, e assim vai, estamos preparando a herança para eles, assim como Deus tem preparado a nossa herança espiritual. Nós somos co-herdeiros dele, irmãos, dessa promessa maravilhosa. É a única coisa que nós não podemos deixar
e não querer ser deserdados é dessa promessa do céu. Mas tem muita gente que está buscando ser deserdado. É isso mesmo, né, Maria? Essa palavra, né? Está vendo? Muita gente, você passa lá fora, vamos para a igreja, aceita Cristo, queira Cristo, se renda a Cristo. Não, agora não, vou curtir mais um pouco. Eles estão assinando o testamento deles que não querem. Eles não querem. Enquanto eles não querem, nós estamos dizendo, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí, para terminar aqui, o versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ao 18 diz assim, porque para mim, tenho por certo que as aflições desse mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que bênção também, profunda. Nós estamos passando por lutas aqui, estamos passando por humilhação, por perseguição, por tudo, mas Paulo está dizendo aqui no versículo 19, lê para mim aí, alguém leu, é o 18 melhor dizendo, lê o 18 aí para mim, quem pode ler, outra versão. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, glória a Deus. Está vendo, irmãos? Está passando luta, irmãos? Está passando prova? Está passando por aflição? Está passando por aquilo que você não queria passar? Nada se compara do que papai tem guardado e reservado para nós na glória. Nada se compara, irmão, por aquilo que o Senhor preparou para nós. Vamos ficar de pé aplaudindo e glorificando a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Pai amado, Senhor, te agradecemos por tua presença e o teu privilégio que o Senhor tem nos dado como herdeiro da tua promessa. Oh, meu Pai amado, os irmãos cantaram um louvor aqui, acho que cantamos hoje pela primeira vez, que não vim buscar bênção. Nós realmente não viemos buscar a bênção material, meu Pai. Nós viemos buscar a bênção espiritual. Essa promessa que o Senhor nos prometeu de um dia estarmos com o Senhor na glória. Foi essa bênção que a Rafa e o Lucas e o Júlio e a Elisa cantaram. Nós viemos buscar, meu Deus, não a bênção física e nem a material, mas nós viemos buscar a bênção espiritual, aquela que nos completa, aquela que fecha todas as lacunas, aquela que não deixa nenhum vazio dentro de nós, aquela que não deixa a tristeza dominar a alegria, mas aquela que deixa a alegria superabundar em cima da tristeza. É essa bênção que nós viemos buscar. A bênção da certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. A bênção, meu Pai, da certeza que o Senhor está conosco na nossa caminhada e na nossa vida o tempo todo. E muitas das vezes o Senhor tem nos provado para dizer para mim e para vocês: essa luta não é de vocês, essa luta é minha. Eu estou no barco com vocês. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. E a Deus toda glória.